Depois de um mês de agosto negativo para grande parte dos ativos de risco, a cautela seguiu dando tom no mês de setembro, com boa parte dos mesmos assuntos globais e locais trazendo preocupações aos mercados, além de alguns novos assuntos que entraram no radar. Quer saber mais sobre o cenário macroeconômico e como isso tem impactado nas nossas carteiras recomendadas? Fica com a gente que explicamos mais nesse Onde Investir Outubro 2023. O impasse orçamentário nos Estados Unidos e a alta do preço do petróleo estão entre os riscos que ganharam corpo no cenário global, ambos impactando a já estressada curva de juros americana, que teve em setembro mais um mês de altas relevantes. Esse estresse nas treasuries tem causado um ambiente de aversão a risco global, reduzindo a probabilidade de corte de juros no curto prazo nos Estados Unidos e talvez em grande parte dos países desenvolvidos. Os juros americanos mais altos por mais tempo vêm revertendo nas últimas semanas o processo de enfraquecimento da moeda americana que estava anteriormente em curso, e o dólar teve forte alta em setembro, com o DXY subindo 2,5%. Contra o real não foi diferente, e a moeda americana fechou cotada a R$ 5,03 no mercado à vista, com alta mensal de 1,5%. As bolsas mundo afora também sentiram os efeitos desse cenário, o que levou o S&P 500 e a Nasdaq a terem o pior mês de 2023, com variações de menos 4,9% e menos 5,1% respectivamente. O índice CSI 300 da China caiu 2,5% e o Eurostoxx da Europa queda de mais de 5%. No Brasil, o clima de aversão a risco vindo de fora se somou aos desafios locais. Incertezas quanto ao aumento dos impostos corporativos no âmbito da reforma tributária, além da percepção de que o governo não deverá atingir suas metas de resultado primário nas contas públicas nos anos à frente, trouxeram mais preocupações aos investidores. Esses efeitos foram mais sentidos no câmbio e na curva de juros nominal, que teve suas taxas elevadas se comparadas à do mês anterior, principalmente nos vencimentos mais longos. O Ibovespa conseguiu, mesmo com muitos vetores contrários, apresentar leve alta em setembro, subindo 0,7% em um ano em que o principal índice de ações do Brasil sobe 6,2% em reais e 12,1% em dólar. O IFIX subiu marginalmente, alta de 0,2% no mês passado e 12,3% em 2023. Setembro nos fez lembrar que otimismo com os mercados sempre é bom quando acompanhado de uma boa dose de cautela, ainda mais enquanto muitas incertezas seguem pairando no ar. Na RAXP do mês de outubro, abordamos 3 temas que temos discutido com os investidores. Em primeiro, a alta nos preços de energia, que podem impactar a inflação e, por sua vez, os juros. Em segundo, a agenda de política fiscal no Brasil. Em terceiro, o posicionamento dos investidores e a performance de diferentes setores e fatores da bolsa. Sobre a alta de preços de petróleo, eles já subiram mais de 30% desde as mínimas, o que se descolou bastante das outras commodities. E essa alta é um dos principais riscos que a gente vê para o processo de desinflação global que já está acontecendo. A gente fez uma análise para entender o impacto histórico desses preços mais altos de petróleo versus ações globais. E a gente vê, na verdade, uma correlação positiva entre os preços da commodity e o índice Ibovespa, índice de mercados emergentes e o índice de ações globais. Olhando setorialmente, a gente vê que o setor de energia do Brasil também está bem posicionado, tende a ter uma correlação positiva com os preços de petróleo, até mais do que o setor de energia dos Estados Unidos. Em outras palavras, o Brasil está bem posicionado para capturar essa alta de preços de petróleo. Porém, novamente, o cenário macro pode ser mais importante. Esses preços mais altos de petróleo podem continuar pressionando a inflação, que por sua vez pode levar a taxas de juros mais altas por mais tempo, o que é negativo para as ações. Sobre a agenda de política fiscal no Brasil, ela voltou a ser uma fonte de preocupação. Nas nossas últimas conversas com os investidores e pesquisas que temos feito, tem mostrado que a preocupação com a política fiscal é vista como o maior risco para a Bolsa brasileira. E na realidade, a gente tem duas questões que preocupam os investidores. Por um lado, a gente tem debates sobre medidas fiscais que podem aumentar os impostos das empresas, com mudanças como juros sobre capital próprio e ICMS. E por outro lado, a gente tem toda a discussão se o governo vai conseguir atingir a meta de resultado primário no ano que vem. E uma das alternativas debatidas é que a meta pode ser mudada. Na nossa visão, essa mudança de meta pode ser negativa para o mercado. Isso porque a não aprovação das medidas fiscais sendo discutidas
pode retirar uma incerteza grande nas empresas, que pode impactar os lucros delas, mas, por outro lado, uma mudança de meta poderia impactar mais o câmbio e a curva de juros, ou seja, juros mais altos, voltando a pressionar novamente a bolsa como um todo. E o último tema que a gente traz no RXP é uma atualização de performance nos diferentes setores e fatores da bolsa. As últimas conversas que a gente tem tido com os investidores trouxe vários debates em relação aos setores que são mais sensíveis a juros, que tiveram altas muito fortes e que já começaram a devolver partes desses ganhos. Isso porque vários desses nomes voltaram a ser pressionados pelas altas de juros globais. E além disso, quando a gente olha para os diferentes fatores que compõem a bolsa, as estratégias mais defensivas também voltaram a performar melhor. Então, fatores como alta qualidade e baixo risco voltaram a ter um desempenho acima do mercado. E por fim, a gente atualizou a nossa estimativa de valor justo do Ibovespa de 133 mil pontos para 128 mil pontos para o final de 2023. Isso por conta das altas de juros de longo prazo que a gente viu nesse último mês, e a gente também fez mudanças em algumas das carteiras recomendadas de modo a defensivar elas um pouco mais, isso por conta dos riscos que a gente tem de taxas de juros mais altas globalmente e os riscos fiscais que se elevaram recentemente aqui no Brasil. Com isso, a gente fez várias trocas relevantes na carteira Top 10 e também fizemos uma troca na carteira de Small Caps. As alterações nas carteiras recomendadas por perfil nesse mês de outubro se concentraram nas carteiras moderadas e agressivas, com a ideia de aprimorar a exposição às classes e aos instrumentos que utilizaremos para avançar na parcela de exposição a risco nesses portfólios. Na renda fixa, os cortes de juros à frente sugerem que os percentuais entre pós-fixado, pré e inflação deverão ir mudando com o passar dos meses, como já estão acontecendo. Nossa maior propensão tem sido reduzir o pós-fixado, principalmente nas carteiras de mais risco, além de aumentar a inflação e ser táticos com o pré-fixado. Em pré-fixado, inclusive, nesse mês, promovemos uma leve redução, migrando essa parcela para exposição em renda fixa global, que continua a apresentar maior atratividade devido ao aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Estamos também ajustando o mix de exposição entre ações e fundos imobiliários, que têm sido as duas das nossas preferências para a exposição a risco no cenário de redução de juros no Brasil. No atual cenário, os FIIs vêm ganhando relevância por estarem menos suscetíveis aos riscos globais, estando muito mais ligados a riscos locais, o que pode ser positivo, especialmente em um momento em que o maior detrator dos preços dos ativos parece ser o cenário global. Vale ainda destacar a exposição em ouro dolarizada, que vem ganhando relevância nas carteiras como proteção em caso de um cenário alternativo que leve a economia americana e provavelmente as economias globais a um pouso forçado. Além disso, estamos aumentando a exposição em ativos dolarizados, usando a classe de renda variável global, que passa a ficar exposta integralmente ao dólar nesse mês de outubro. Para saber mais detalhes sobre as nossas alocações por classe de ativo em cada carteira, acesse a nossa página de conteúdos na aba Recomendações e selecione a opção Carteiras Recomendadas. Vejo vocês em uma próxima. Até mais!